Graça e paz, meus queridos amigos, amados irmãos, muito bem-vindos ao Cristianos Podcast. Esse que será o último episódio do ano de 2023. Uma pequena reflexão sobre o findar de um ano e o iniciar de outro. Ora, todo fim de ano, as pessoas têm por costume parar para refletir o que foi o ano que está findando e planejar o ano que vai entrar. Para nós cristãos também não é diferente. Temos esse costume de refletir e planejar na virada do ano. Mas o que nós cristãos temos que refletir de verdade na virada do ano? Nós precisamos refletir sobre o que é a oportunidade de virar mais um ano. É um tempo de renovar a nossa fé, uma oportunidade de entregarmos de vez o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Eclesiastes 3, de 1 a 8, nos diz que é um tempo para tudo, do nascer ao morrer. É Deus quem está no controle. Portanto, nós como cristãos devemos confiar plenamente no Senhor e confiar somente nele e entregar tudo em suas mãos. Precisamos entregar a nossa vida, seja secular, seja eclesiástica, precisamos entregar absolutamente tudo nas mãos de Deus. O novo ano que se inicia também é uma oportunidade de mudarmos a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós agimos como Sara agiu, por conta própria, dando uma ajudinha a Deus, achando que os nossos sonhos, as promessas de Deus, precisam ocorrer no nosso tempo. Mas não é isso que Deus nos ensina. Se olharmos para a história de Sara, veremos que a ajudinha dela custou o que custou. Custou problemas no seu tempo, custou problemas no tempo atual. Por causa de uma ajudinha, hoje a guerra entre o filho de Sara e o filho de Agar, a serva de Sara. Amados, não dê uma ajudinha a Deus. Deixe as coisas acontecerem no tempo de Deus. Tenha fé para esperar o tempo de Deus. Além de, às vezes, querermos dar uma ajudinha para Deus, muitas vezes também falhamos no nosso viver com Deus diariamente. Sim, muitas vezes permitimos que coisas do cotidiano nos afetem, muitas vezes permitimos que o nosso tempo seja preenchido por muitas coisas, como séries, filmes, jogos, videogame, futebol, basquete, enfim, o entretenimento é tão grande e às vezes permitimos que esse entretenimento tome tempo de Deus no nosso dia a dia. Muitas vezes perdemos o nosso tempo de qualidade com Deus por isso. Mateus 6, 25 ao 34 nos diz que devemos buscar a Deus em primeiro lugar e não nos preocupar com o resto. O próprio Cristo nos ensina isso. Portanto, que em 2024 Deus nos aumente a fé e que nós busquemos a Deus em primeiro lugar e todo o resto vire segundo plano. Que em 2024 nós sejamos gratos em absolutamente tudo, pois é um momento de agradecer a Deus por tudo o que Ele fez em nossa vida até aqui. Mesmo em meio às lutas e adversidades, Deus sempre esteve ao nosso lado. E que nesta virada de 2023 para 2024 consigamos confiar plenamente no Senhor e nos seus propósitos. Inclusive, precisamos confiar nos sonhos e nos propósitos de Deus, acima dos meus, dos seus, dos nossos propósitos. A vontade de Deus tem que ser imperativa na nossa vida. A vontade de Deus tem que estar acima da nossa própria vontade. A Bíblia nos ensina que Deus é o Senhor do tempo e da história. Ele tem um plano soberano e perfeito para cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome e nos ama com amor eterno. Ele nos promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos dá a sua graça
e o seu poder para vencermos as dificuldades e os desafios que enfrentamos. Portanto, não devemos temer o futuro, muito menos nos angustiar pelo passado. A Bíblia está recheada de exemplos de que devemos viver o novo. Portanto, vivamos o presente com alegria e gratidão. Sabendo que Deus está no controle de absolutamente tudo, devemos entregar a Ele os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos problemas, as nossas necessidades, a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação. Ou seja, precisamos entregar absolutamente tudo da nossa existência, do que está à nossa volta, para Deus. Não podemos nos esquecer jamais que devemos orar sem cessar. Oração é muito importante para um cristão. Oração é muito importante para a caminhada do cristão. Precisamos louvar o tempo todo. Mesmo quando não estamos em casa, precisamos estar em estado e em espírito de louvor e adoração. Precisamos servir sem egoísmo. Sim, servir sem egoísmo. Os meus ideais, os meus desejos não podem estar acima dos do meu irmão. Precisamos servir com vontade de servir a Deus conforme fomos chamados. Sim, precisamos servir sem egoísmo, e servir sem egoísmo também é fazer as coisas pelos motivos certos e não para ser reconhecido. Não somos chamados para sermos reconhecidos. Não importa se as pessoas conhecerão o meu nome amanhã. O que importa é que as pessoas que vivem o hoje comigo vejam em mim a pessoa de Cristo. É isso que realmente importa. Não importa se o meu nome será conhecido. O que importa é que as pessoas conheçam a Cristo através de mim. Devemos testemunhar sem vergonha. É verdade que é muito difícil, eu sei. Falar para muita gente é algo muito difícil. Pregar, então, é algo mais complexo ainda, mas também o é para mim. E eu venci, e Deus me levou de uma pessoa com dificuldades de falar em público, de uma pessoa com dificuldades de estar em público. Deus levou essa pessoa a pregar, levou essa pessoa a ser um pastor. Então, amados, não se preocupe com a sua timidez e com as suas dificuldades. Ponha-nas também nas mãos do Senhor, porque a obra não é minha, não é sua, mas é de Deus. E Ele há de te usar de alguma maneira. Não se preocupe com as suas limitações e dificuldades. Deus te usará de algum modo. Basta colocar-se à disposição dele e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. E certamente Deus te usará. Deus fará de você um instrumento para abençoar vidas, para alcançar vidas. Devemos viver o nosso chamado, que é o ide, pregai. Sim, a grande comissão não é para pastores, não é para diáconos, não é para missionários. A grande comissão, o ide e pregai, é para todo o servo de Deus. Todo crente, todo cristão tem como missão pregar e testemunhar do Evangelho, da mensagem da cruz que o salvou. Que em 2024, servir a Deus seja a nossa prioridade. Sim, servir a Deus tem que ser a nossa prioridade sempre. Mas se em algum momento falhamos em 2023, precisamos orar a Deus para que consigamos fazer diferente em 2024. Como nos diz o texto de Tiago 2, 17 a 19. A fé sem obras é morta, ou seja, precisamos viver o verdadeiro Evangelho. Não adianta nos considerarmos salvos, convertidos, se não saímos do banco. Não adianta nos considerarmos salvos e convertidos
se não nos sentimos mal quando cometemos falhas e pecados? Somos chamados para pregar. Somos chamados para mudar a nossa vida e pregar dessa mudança para as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Precisamos viver o verdadeiro Evangelho. Sejamos atuantes. Que em 2024 Deus nos dê forças para sermos servos fiéis e ativos na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe a todos nós. Que 2024 seja um ano que cada um de nós estejamos atentos ao que devemos viver e que as dificuldades não nos paralisem, mas que a cada dificuldade vejamos a mão do Senhor trabalhando em nós, porque a graça do Senhor nos basta. Que 2024 seja um ano de muita felicidade, de muita paz, mas que tudo isso venha de Deus, porque a paz longe de Deus não é uma paz completa. A felicidade longe de Deus não é uma felicidade completa, mas a paz em Cristo é a verdadeira paz. Aquela paz que mesmo em meio a dificuldades, a paz ainda reina ali. A felicidade em Cristo, idem. A felicidade em Cristo também. Mesmo em meio a tristeza e dificuldades, a alegria, a felicidade em Cristo está conosco. Um grande abraço a todos. E agora uma mensagem especial da minha filha Giovana, de Feliz Ano Novo para vocês. Feliz Ano Novo, Deus abençoe vocês. Beijo para vocês. E como costumo dizer, parafraseando um grande amigo, sejam bons meninos, boas meninas, amiguinhos e amiguinhas de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.